Bom dia a todos, Shalom. Eu não sei falar hebraico, mas pelo menos essa palavra sai, né? Esse primeiro período aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o TJC2. Mas essa sigla é uma sigla em inglês, mas em português é Rumo ao Segundo Concílio de Jerusalém. Então, mesmo que você tenha já recebido já tenha visto o que é, como o Pedro falou no início, o resumo do resumo é que é o inverso de Atos 15. Atos 15 foi o primeiro concílio. Na Bíblia a gente não está escrito que é um concílio, mas a gente entende que é um concílio. Então, em Atos 15, houve o primeiro concílio da igreja, e foi justamente para tratar dessa questão de judeus e gentios. A primeira igreja, os 12 apóstolos, os 120 no cenáculo, os 3.000 no dia de Pentecostes, os 5.000 depois em Atos 4, todos foram judeus. Então, só depois em Atos 10 a gente encontra Pedro falando com Cornélio, Deus abrindo a porta para os gentios. Depois em Atos 13 nós temos Deus enviando Paulo e Barnabé para levar o evangelho, as boas novas para os gentios, e aí começaram os problemas, porque sempre onde há diferenças, há problemas. Então, em Atos 15, já começou essa necessidade de definir como que ia ficar a igreja, depois, quando era tudo judeu, eles criam em Jesus como Messias, mas continuavam com várias práticas judaicas, e isso não era um problema para eles. Mas quando os gentios entraram, que não tinham práticas judaicas, começou a ser um problema, porque alguns falavam, não precisa se tornar judeu, não precisa guardar não precisa se circuncidar, não precisa guardar a lei. E outras pessoas já falavam, não, que isso, a igreja começou, o povo de Deus veio dos judeus, o que Deus fez no Velho Testamento é totalmente válido, quem está aceitando Jesus está aceitando o pacote inteiro e tem que continuar com todas as práticas da lei. Então eles precisaram fazer um concílio para tratar dessa questão, como que eles iriam resolver, como é que eles iam tratar os novos convertidos, como é que eles iam tratar os gentios que estavam entrando. Então, é daí que surgiu o primeiro concílio. Esse primeiro concílio, eles discutiram, talvez Lucas deu uma filtrada, para não colocar assim todas as palavras e todos os argumentos, não sei se houve discussões mais acaloradas, parece que houve, porque tem um versículo assim, depois que tinham discutido, depois que tinham falado, assim, tem uns versículos que resumem, assim, bom, acho que aí foi, uma boa parte que omitiram o registro literal de tudo que aconteceu, mas houve discussões, mas no fim o Espírito Santo deu a eles um consenso e pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Eles colocaram no fim, uma declaração, enviaram para todas as igrejas onde tinha gentios e chegaram à conclusão que não iam colocar uma carga, um peso excessivo, que eles iam colocar só alguns princípios básicos importantes para a vida dos gentios e também para o relacionamento. Como é que os judeus iam se relacionar com pessoas que comiam carne com sangue, por exemplo. Então, para eles isso era uma questão muito importante, eles colocaram essas coisas. Então, esse é o fundo do que é o primeiro concílio, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre o segundo. Por que nós estamos falando sobre o segundo concílio? Porque, afinal de contas, depois desse concílio que está registrado na Bíblia, nós temos muitos concílios na história da igreja. Quem conhece um pouquinho de história da igreja sabe que houve muitos concílios. Então, por que a gente fala segundo concílio? Porque é um concílio que precisa tratar da mesma questão, judeus e gentios, só que da forma inversa, porque em Atos 15 era uma igreja
praticamente toda de judeus que estava vendo como que eles iam receber os gentios que estavam começando a entrar. Então, a igreja era na sua quase totalidade de judeus e os gentios eram uma minoria que estavam entrando. Mas é claro que, mesmo naquela época, no mundo tinha muito mais gentio do que judeu. Então, com a expansão do evangelho, essa proporção mudou rapidinho de uma igreja totalmente judaica, depois maioria judaica, e assim por diante. Tem muitas etapas da história que nós não vamos entrar. Eu quero só contar um pouquinho para vocês a história dessa missão, dessa visão TJC2, desde as suas origens. Assim, tem um livrinho que nós vamos ter aí depois, Rumo ao Segundo Concílio de Jerusalém, a visão, a história. Tá? Então, nós vamos ter esse livro disponível para vocês, conta mais detalhadamente. Mas eu só quero contar algumas coisas para que vocês entendam, na verdade, o que nós queremos com essa... Assim, o TJC2 não está começando no Brasil, já existe há bastante tempo. Eu vou contar um pouquinho essa parte do Brasil também. Mas o TJC2, Rumo ao Segundo Concílio, existe desde 1996. Então, faz 23 anos. Então, só quero falar um pouquinho sobre o que, assim, a origem, que eu acho muito significativo. Muitos aqui estão tendo contato com isso pela primeira vez aqui. Isso aqui não é mais uma moda, isso aqui não é mais uma coisa assim, legal, a gente vai aprender uns símbolos judaicos, nós vamos ver o que é menorá, vamos ver como que os judeus celebravam festas, nós vamos incorporar algumas práticas nos nossos cultos. Esse não é o objetivo. Nosso objetivo é preparar o caminho para a volta de Jesus. Nós ansiamos para a volta de Jesus. Nós não queremos mais uma moda, nós não queremos algo que vai nos tornar mais chiques, mais entendidos, mais, um diferencial que vai nos dar alguma coisa a mais. Nós queremos entender, é claro que existem aspectos que é para toda a igreja, mas existem aspectos que são chamamentos específicos que Deus levanta pessoas para trabalhar com isso. Então, aqui nós estamos visando as duas coisas. Nós queremos passar uma visão para todos, mas nós também estamos orando e buscando de Deus. Eu estou falando isso desde o início, para que você coloque seu coração diante de Deus, que nós estamos buscando, cremos que o Senhor está buscando pessoas chamadas para trabalhar especificamente com isso. Então, existem outros aspectos daquilo que Deus está fazendo para unir judeus e gentios. Muitos aqui sabem que nós estamos junto com o irmão Ashwin Trator há muito tempo, o Dan Juster esteve aqui esse ano. Então, tem outros aspectos também dessa obra que Deus está fazendo. Porém, esse trabalho, TJC2, Deus nos chamou para isso. Eu creio que Deus vai tocar em corações aqui para isso também. Então, por isso, sim, nós não estamos falando sobre uma coisa, uma curiosidade, um conhecimento, mas estamos buscando realmente pessoas que possam dedicar sua vida e entrar nesse chamado. Ok. Então, só vou falar assim sobre alguns, um aspecto assim não é uma história completa, mas alguns dos que iniciaram o TJC2. Na verdade, assim, a visão começou em 95, a primeira reunião deles começou em 96, tá? Mas eu vou falar assim sobre 3 ou 4 dos fundadores e como Deus, isso é uma coisa que me impressiona muito, como Deus, quando Ele tem um plano para fazer algo, Ele começa a trabalhar em vários corações simultaneamente, porém sem um saber o que está acontecendo no outro. Então, esse aspecto eu acho muito importante, que eu queria que vocês observassem. E outro aspecto é que, quando nós falamos, vocês vão ver isso à medida que a gente vai falando sobre a visão do TJC2, que é a igreja gentílica, a igreja dos não-judeus,
reconhecer, receber de volta os judeus messiânicos de uma forma diferente. Nós aceitamos os judeus messiânicos, por que a igreja precisa receber? Tá, vocês vão entender à medida que a gente vai explicando. Mas o fundo de tudo isso é uma palavra chamada reconciliação. E eu não ia fazer isso, mas eu acho que eu vou fazer. Eu vou começar com esse texto, que eu acho que é um dos textos fundamentais para nós. Não é só em relação aos judeus, mas vocês vão ver que esse texto fala especificamente de judeus e gentios. Efésios capítulo 2, para a gente poder realmente entender o fundamento daquilo que Deus está querendo fazer. Aí vocês vão entender como essas histórias se encaixam nisso. Efésios 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que, no passado, vós, gentios, por natureza, chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita pela mão de homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, viestes para perto pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. A paz é uma reconciliação entre aqueles que estavam em guerra, que estavam separados, que estavam rejeitando um ao outro. Vós que antes viestes para perto pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. De ambos os povos, judeus e gentios, fez um só, e derrubando a parede de separação, em seu corpo desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, contidos em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade. E aí continua, mas assim, eu só queria que vocês vissem assim, uma ênfase muito grande em paz, sangue de Cristo, a cruz reconciliando, inimizade, e nós entendemos que aqui Paulo está falando sobre uma divisão, sobre uma ferida, sobre algo que Deus não queria. Quando Deus escolheu os judeus, quando Deus escolheu Israel, a intenção dele não era que os judeus se tornassem isolados, arrogantes, exclusivistas em relação aos gentios. Mas essa foi um resultado humano, e Jesus morreu na cruz para tirar essa inimizade e para criar, para aproximar os dois e para fazer dos dois um novo homem em Cristo Jesus. Então, a nossa visão, a visão que estamos falando do TJC2, nasceu com a visão de reconciliação. Então, isso é a base, eu quero só contar rapidinho esses aspectos. Alguns desses nomes talvez vocês já ouviram falar, talvez não ouviram, mas os nomes que eu vou falar aqui, desses 4 homens, né, um já está com Jesus, morreu o ano passado, um padre católico, mas os outros ainda fazem parte. Então, vamos lá. No ano de 1995, um homem chamado John Dawson, ele é um neozelandês, mas estava nos Estados Unidos, acho que ele está nos Estados Unidos há muito tempo. Ele ainda é o presidente da Jocum. Todo mundo acho que já ouviu falar de Jocum, né? Jovens com Menção. Então, ele estava já trabalhando há algum tempo com reconciliação. Não sei quanto que as pessoas aqui conhecem sobre essas iniciativas, porque é uma coisa você falar sobre reconciliação de pessoas dentro de uma igreja, pessoas individuais, tem reconciliação entre grupos pequenos, mas há décadas já, né, assim, nessa época, Deus estava usando muito John Dawson e outros irmãos para trabalhar com reconciliação entre povos. Então, nós sabemos muito bem sobre as divisões, os ódios, a discriminação entre brancos e negros. Tem também
muita injustiça feita dos brancos europeus contra os povos indígenas nas Américas em geral, né? Mas isso tem lá na Austrália, na Nova Zelândia, em muitos lugares, né? Tem essas injustiças que foram feitas aos povos que já habitavam naquelas regiões. Então, John Dawson, ele já estava trabalhando com isso e promovendo encontros onde pessoas representantes dos dois, vamos supor, brancos e negros, ou brancos e indígenas, representantes desses dois povos estavam se arrependendo. Muitas vezes era injustiça mais de um lado para outro, né? Mas podia haver também problemas de ambos os lados. Então, em 1995, ele estava fazendo um encontro de reconciliação num lugar nos Estados Unidos que era local de uma das batalhas famosas da Guerra Civil Americana do século XIX. Então, ele estava ali fazendo um encontro de reconciliação. E nesse encontro, então vamos tentar guardar os nomes, né? John Dawson é um não-judeu, né? Um neozelandês, trabalhando com reconciliação, e Dan Juster, um judeu, mas que estava presente também nesse mesmo encontro de reconciliação. E essa época, 1995, faça as contas rapidinho, era um aniversário de 50 anos do final da Segunda Guerra. Mas o que aconteceu no final da Segunda Guerra? Houve a libertação dos campos de extermínio, dos campos de concentração, onde milhões de judeus foram mortos. Então, Dan Juster estava lá vendo John Dawson falar, eles já se conheciam, mas vendo John Dawson falar sobre reconciliação, brancos e negros, brancos e indígenas, e Dan Juster ficou pensando, e os judeus, onde que entram nessa história? 50 anos, né? Aí ele foi para John Dawson e falou assim, quando vocês estiverem prontos, nós estamos prontos. Foi meio que uma charada, né? Assim, como assim, né? O que você está querendo falar? E aí, Dan Juster falou com ele, mas e os judeus, 50 anos? E a história que eles contam é que John Dawson falou assim, como eu pude não pensar nisso? Como eu pude pensar em reconciliações grandes e não pensar justamente nessa grande injustiça feita contra os judeus, justamente nessa época que era um aniversário da libertação, né, desses campos de concentração. Então, isso já foi um começo ali. Praticamente simultaneamente, só poucos meses depois, um outro irmão, um judeu messiânico dos Estados Unidos, chamado Marty Waldman, estava se preparando para dar uma palavra num encontro de igrejas messiânicas. E, enquanto ele estava se preparando para dar essa palavra, Deus falou com ele muito forte sobre essa questão que já falamos sobre os concílios. Então, ele ia falar com um público judaico, messiânico. Mas ele sentiu assim, ele nunca tinha pensado nisso. Puxa, teve um primeiro concílio, em Atos 15, precisa ter um segundo concílio. E era uma ideia, assim, totalmente nova, para ele e para os outros. Então, ele apresentou essa ideia e as primeiras reações foram muito positivas, mas, como sempre acontece, nós convivemos muito nos nossos círculos. Então, ele, como judeu messiânico, ele convivia muito no círculo de judeus messiânicos. Ele precisava de ajuda para que essa ideia, porque o segundo concílio é da igreja dos gentios reconhecer que ao longo dos séculos, gente, existe uma história. Se você pode lembrar de algumas coisas, da Inquisição, do Holocausto, mas existe uma história inteira, desde os primeiros séculos da igreja cristã, houve uma progressão no sentido de excluir a cultura, a contribuição e, finalmente, a própria presença dos judeus messiânicos. Então, isso é uma história de quase 2.000 anos, ou 1.800 anos, de atitudes erradas da igreja
que são responsáveis, em grande parte, pelas perseguições e pelas coisas que o povo judeu tem sofrido. Então, mas um judeu messiânico, foi ele que recebeu essa visão de que precisa ter um segundo concílio, mas ele não podia fazer levar isso adiante, porque era como assim, gentios, vocês precisam nos reconhecer, não é uma coisa que poderia partir dos judeus, teria que ter os gentios abraçando a causa. Então, essa terceira pessoa. Então, nós temos John Dawson, nós temos Dan Juster, e nós temos Marty Waldman. Ele logo começou a falar com esses outros irmãos, e eles também. E aí entra o padre católico, Peter Hawken, que já faleceu ano passado, mas que foi uma pessoa fundamental em toda a história do TJC2. E quando Dan Juster o conheceu, ele tinha escrito um livro chamado A Glória e a Vergonha. Peter Hawken, nessa época, não tinha contato, ele não tinha nenhum relacionamento com judeus messiânicos. Ele é um padre católico, mas eu não sei os detalhes de como Deus abriu os olhos dele para isso, mas ele levou o livro dele para Dan Juster, um judeu messiânico, e falou assim, olha, esse aqui é um livro que eu escrevi, A Glória e a Vergonha. E Dan Juster conta que, enquanto ele lia esse livro, ele chorava, porque era algo assim inédito, assim, você não achava isso partindo de outros irmãos, explicando que a igreja de Cristo, a igreja dos gentios, não chegará a completar sua missão, a ser preparada para a volta de Jesus, sem a presença e a contribuição dos judeus messiânicos. Gente, assim, para nós hoje isso está se tornando cada vez mais claro. A gente não está, talvez, nossa, poxa, isso não é tão novidade, mas há poucos anos, na década de 90, isso não era uma coisa clara, e muito menos uma coisa que as pessoas falavam, escreviam, e um padre católico que não tinha essa convivência, que não tinha não tinha recebido isso de alguma outra fonte. Então, esses 4 homens, né, Deus foi acrescentando outros, um pastor, o padre anglicano logo entrou também, e Deus foi acrescentando. Mas eu queria que vocês entendessem esse início de história, que Deus estava trabalhando em todos eles independentemente, né? Padre Peter Hawken recebeu isso de Deus, não tinha nem ideia de como que ele ia se envolver com isso, né? Dan Juster também, um judeu messiânico, mas nesse encontro de reconciliação, ele também falou assim, puxa, essa reconciliação precisa acontecer com os judeus. John Dawson trabalhando com reconciliação, puxa, como eu pude trabalhar em reconciliação e não incluir os judeus nessas iniciativas. E o Marty Waldman, que foi quem realmente recebeu a visão que se chama TJC2. Eu não vou entrar em muitos pormenores, tem vários aspectos da história, mas assim, uma das coisas que é interessante também observar, que quando Marty Waldman recebeu essa visão, isso é muito comum, né? Quando a gente recebe uma revelação, é uma coisa tão clara, você pensa, puxa, isso aqui vai acontecer nos próximos anos. Ele pensou que ia acontecer dentro de uns 3 anos. E eles começaram a chamar essa iniciativa Segundo Concílio de Jerusalém. E aí começaram a falar assim, não chame Segundo Concílio, nós não temos o Segundo Concílio. Tem que ser rumo ao Segundo Concílio, para que todos possam entender que nós estamos caminhando para isso. Depois eles começaram a entender que nem daria para marcar uma data, não sei quantos, porque esses livros nem circulam muito, né? Mas quando tinha poucos livros evangélicos no Brasil, poucas pessoas aqui lembram dessa época, quando tinha poucos livros evangélicos no Brasil, tinha um livro fantástico que era chamado Torturado por Amor a Cristo. Esse livro conta a história de um romeno que foi torturado nas prisões, né, comunistas. Esse homem, Richard Wurmbrand, procurou Marty Waldman, pouco lá bem no início, ele também já partiu, mas ele procurou Marty Waldman assim, eu queria saber mais sobre essa visão que vocês têm
Aí Marty Waldman contou, ele achou maravilhoso. Não, isso é de Deus, isso é de Deus. Aí Richard Wurmber falou assim, colocou a mão, não sei se ele colocou, essa parte estou inventando, né? Colocou a mão no ombro de Marty Waldman e falou assim, só que você precisa ter muita paciência. Isso não vai acontecer em 3 anos. Isso você vai ter que dedicar a sua vida para isso. Você acha que Marty Waldman gostou dessa palavra? Não gostou muito não, mas ele entendeu depois que foi uma palavra de Deus, ok? Eu vou só falar mais alguns pontos, alguns aspectos interessantes. Ao longo desses dias, outras pessoas também vão compartilhar. A irmã Ádula, que está conosco, vai poder falar um pouquinho sobre a prática disso. Ela está envolvida no TJC2 há muito tempo. Aliás, eu ouvi do TJC2, depois eu vou falar um pouquinho sobre o nosso envolvimento, mas eu ouvi sobre o TJC2 primeira vez dela e da irmã Nehama, que foram fazer uma visita, lembra, lá em Americana, e foram falar. Eu acho que foi 2014. Porque foi depois do encontro que teve em Belo Horizonte em 2013. Então, ou foi 2013 mesmo, ou 2014. Eu acho que talvez no final de 2013, durante o ano de 2013, pode ter sido. Mas eu só queria falar um aspecto importante, um aspecto do TJC2, trabalhar com três áreas de ações, que eles têm feito isso já há bastante tempo. São viagens diplomáticas, quando eles vão para diversos lugares e têm encontros com líderes importantes, porque ninguém sabe exatamente como vai acontecer, mas um segundo concílio de Jerusalém, obviamente, tem que ser uma reunião de lideranças que representam a igreja. Não pode ser um grupinho que representa só uma região ou só uma corrente do cristianismo. Para ser, imagine assim, naquela época de Atos 15, era super simples, era ajuntar os anciãos de Jerusalém e os apóstolos, algumas pessoas de Antioquia, as pessoas que estavam despontando, mas a igreja era muito simples ainda, era muito no começo. Agora, hoje, no século XXI, isso é muito mais complexo, o cristianismo está muito dividido e tem abrange muitas regiões do mundo. Então, um segundo concílio teria que realmente envolver lideranças das diferentes correntes e também das diferentes regiões. Mas, então, uma das coisas que está sendo feita é viajar para lugares específicos, ter encontros. O grupo do TJC2, eles se encontraram com o que ele não era Papa ainda, mas que se tornou Papa Bento XVI, conversaram com ele, tiveram encontros com cardeais católicos, o cardeal da Áustria, de Viena, outras lideranças também evangélicas, protestantes, de igrejas históricas. Então, essas viagens diplomáticas, essa é uma das áreas de atuação. Uma outra área que é meio parecida é a área promocional. Essa palavra, eu estou traduzindo o que está em inglês, ninguém gosta, assim, diplomático e promocional, parece que são palavras que a gente não pensa em usar muito em termos de igreja, porque parece que é uma coisa muito assim, de propaganda, de promover alguma coisa. Mas a ideia é divulgar mesmo, promocional. Diplomática é de fazer pontes, de estabelecer relacionamentos. E promocional é de divulgar. Isso que nós estamos fazendo agora é promocional. Nós estamos falando sobre o que é o TJC2 para que você saiba o que é e para que o Senhor possa tocar no seu coração e corações de pessoas de diversas igrejas e regiões do Brasil. Então, essas são duas coisas, duas áreas. E a terceira, que é muito importante, é chamada área espiritual. Não que as outras coisas não sejam espirituais. Mas a área espiritual é através de oração ir para lugares onde houve perseguição, onde houve divisões, onde houve, por exemplo,
o Concílio de Niceia, que tomou várias decisões contra os judeus na história. Foi o primeiro concílio que talvez consolidou mais, né? Teve antes também de Constantino, mas o concílio de Niceia foi muito prejudicial, concretizou a posição da igreja contra os judeus. Então, o TJC2 tem se envolvido em viagens de oração para ir nesses lugares históricos e orar, e pedir perdão, e é uma batalha espiritual, né? Então, aquilo que Deus quer fazer no TJC2 vai ser através de contatos, vai ser através de dar palavras, de fazer relacionamento com líderes, mas vai ser através de oração, né? E nessa área de oração, eu estou colocando vários aspectos que depois vão ser explicados melhor, mas alguns anos depois, eu não tenho o ano aqui, eu não sei se eu notei, mas começou em 96, né, as primeiras reuniões do TJC2. No início, 2001, sei lá, bem no início dos anos 2000, os irmãos entenderam que realmente a visão do TJC2, os acontecimentos, não só essas viagens históricas e visitando lugares e se arrependendo, mas oração é o fundamento de tudo, que precisaria ter equipes, grupos de oração, cobrindo nos países, mas também juntando pessoas de diversos países. Então, desde aquela época, não sei a partir de qual ano, todo ano, quando tem uma reunião anual de liderança do TJC2, também tem uma reunião de intercessores, que estão orando, geralmente começam uma semana antes da reunião, e durante a reunião da liderança estão orando, e eles mantêm essa ligação de pedido de oração durante todo o ano também. Tá? Então, esses são aspectos muito, muito importantes. Ok, eu vou só agora falar um pouquinho sobre nós aqui no Brasil. Como que nós entramos e o que já teve do TJC2 e onde nós estamos. Não sei quantos conhecem, mas o Rabino Marcelo Guimarães vai estar conosco a partir de manhã. Ele é líder, ele e seu filho Mateus, eles são líderes de uma congregação, de uma sinagoga messiânica em Belo Horizonte. Eles têm um ministério bem amplo, que é conhecido como Ensinando de Sião. Tá? Você pode ouvir palavras, tem bastante palestras e materiais e livros, né, que eles têm publicado. Então, desde o ano de 2001 ou 2002, eles foram responsáveis pelo TJC2 no Brasil. Então, o TJC2 não é novo aqui, né, desde essa época. Mas ele escreveu esses dias, nós estamos há 15 anos, 16 anos, alguma coisa assim. Então, precisamos confirmar essa data, mas me falaram alguma coisa em termos de 2001 ou 2002. Mas, enfim, já faz alguns anos, eles fazem já, né, esses irmãos já fazem um trabalho muito bom de divulgação, de ensino sobre essas questões de judeus e gentios, estão praticando, eles são judeus messiânicos, então eles estão trabalhando com isso há algum tempo. Houve uma reunião nessas de reconciliação, de uma coisa muito significativa, a irmã Adora estava presente, né, em 2013, né? Houve uma reunião muito significativa em 2013, lá em Belo Horizonte, quando estavam presentes Peter Hawken, né, esse padre católico, Johannes Fichtenbauer, que é um diácono, esteve aqui no Brasil em 2015. Ele é um diácono, um arcidiácono católico da Áustria, tem muito acesso ao cardeal de lá e outras lideranças da Igreja Católica. Então, eles estavam presentes e foi nessa época que foi inaugurado o museu, né, em 2013. Então, assim, tem lá um museu que é muito interessante em Belo Horizonte, que é o Museu da Inquisição. Então, eles estavam falando, sabiam, sim, dessa história, né, da perseguição dos cristãos contra os judeus. Então, esses dois irmãos católicos
fizeram uma confissão pública pedindo perdão aos judeus. Tinha vários judeus daqui do Brasil, e tinha Joseph Shulam, que é lá de Israel, e tinha Marty Waldman presente, então tinha judeus de outras partes do mundo presentes, e esses irmãos católicos pediram perdão. É um vídeo que você pode achar na internet, é muito fácil, eu não sei as palavras-chave para encontrar, mas é muito fácil, você pode ver essa reunião, esse momento. Foi um momento assim, muito forte, muito significativo. Eles fizeram um pedido de perdão, e depois os irmãos judeus foram lá e, vamos dizer assim, receberam o perdão, colocaram as mãos sobre eles. Então, isso tudo são coisas que já têm acontecido através dessas iniciativas. Porém, o Rabino Marcelo Guimarães, ele vinha sentindo assim, aquela história que eu falei, os judeus, para levar adiante essa visão do TJC2, eles se sentem um pouco limitados, porque como é que você chega como judeu e fala com os gentios, vocês precisam se arrepender, vocês precisam me aceitar, vocês precisam, ficaria bem constrangedor. E o trabalho do TJC2 ficou mais relacionado exatamente ao Ministério Ensinando Sião, que tem todo um trabalho que eles estão fazendo em relação a começar a ter uma rede de igrejas, uns relacionamentos, então, que não era exatamente o objetivo do TJC2. Então, voltando um pouquinho, irmã Ádula foi a primeira pessoa que me falou do TJC2. A gente olhando em retrospectiva, assim, mal eu sabia, né, que quando ela estava falando, né, que Deus estava falando assim, você vai estar nisso, né? Mas elas sentiram, de ir lá em Americana, sentaram comigo, não sei quem mais que estava, não sei se a Haroldo estava presente nessa reunião, mas sei que sentaram com a gente lá, da Impacto, e falaram assim, nós sentimos de vir aqui falar com vocês sobre isso é tão importante. As duas estavam muito entusiasmadas falando sobre isso. A gente tem um coração para Israel há muitos anos. Eu fui criado entendendo que Deus vai juntar a oliveira, os ramos naturais, né? Assim, isso não era uma novidade, mas essa obra, esse ministério, essa visão eu não conhecia. Pouco depois nós recebemos, então, em 2015, irmão Johannes Fichtenbauer, esse que eu citei, que é um diácono católico. Alguns aqui estiveram presentes nas ministrações deles. Eu recomendo fortemente, a nossa mesa ainda não está montada, mas as palestras dele em 2015 foram copiadas e redigidas. É o Mistério da Oliveira. É muito, muito bom, porque é curto, ele dá o testemunho dele, que é muito impactante. Se você ainda não ouviu o testemunho dele, leia, não vou nem tomar o tempo agora para contar, mas é muito impactante o testemunho dele. Ele dá uma pincelada na história, ele conta como os judeus messiânicos, Deus foi ressuscitando esse movimento que tinha morrido ao longo dos séculos, né? Desde o século XIX, Deus já estava preparando o caminho. Então, é um livrinho, é curto, mas é muito bom, vale muito a pena. Então, em 2015, ele fez essa viagem, esteve entre nós, e ele falou para a gente, já tem o TJC2 com o Marcelo Guimarães, mas nós estamos precisando de mais gente, nós estamos precisando, e fizemos até uma reunião na casa do Pedro, em que ele falou assim, ele fez um apelo, e a gente, como Maria, estávamos guardando essas coisas no coração, sem saber exatamente como que essa gestação ia acontecer, mas aguardando. No ano seguinte, nós recebemos Benjamin Berger, um outro judeu messiânico, esteve aqui nesse local. As palestras dele também foram transformadas em livreto, Igreja, Lugar de Judeus e Gentios, né? Maravilhoso também. Então, Deus estava assim, tipo, todo ano dando mais né? Mais uma coisa, algo assim. A gente estava assim, como é que Deus vai dirigir? Em 2017, alguns irmãos do nosso grupo, nós fomos para o encontro do Marcelo Guimarães em Belo Horizonte. Em setembro do ano passado, tivemos um encontro aqui. E aí ele falou assim, eu preciso de vocês, eu não consigo levar essa visão sozinho, eu acho que Deus está falando com vocês para fazer parte. Né? Ele falou comigo, com Pedro, com o pastor Marion e a Márcia, e nós oramos,
né? Alguns já falaram sim na hora, outros sim, oraram mais um pouquinho, tal, até que Deus deu o sim. Mas quando ele fez esse convite, a gente entendeu assim, nós vamos estar juntos, né? Já está andando, já tem uma direção, nós vamos estar juntos. Mas daí, com poucos meses, Marcelo Guimarães falou assim, não, eu tô me retirando, esse aqui vai ficar só com vocês. Então, assim, né, Deus tem suas maneiras, né, de surpreender a gente, né? Eu falei lá nesses dias na reunião, assim, que Deus fez um monte de surpresa para que a gente hoje estivesse trabalhando com o TJC2. Então, graças a Deus por suas maneiras e como Ele nos convence, né? Às vezes, mesmo sem a gente querer se convencer. Ok? Então, eu vou pedir agora que distribua uma folha. Eu não dei antes, porque eu conheço as pessoas que, em vez de ouvir a palavra, vão ficar lendo, né? Então, agora vocês podem pegar a folha. Agora nós vamos ler juntos. Não. Então, agora, essa folha, nós vamos ler juntos, rapidinho, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre a visão do TJC2. Ok, então nós vamos começar nesse lado que tem o cabeçalho, né? E vamos lendo e comentando rapidinho, assim, mas está bem claro, mas eu queria ler em conjunto com vocês para que a gente possa ter uma visão mais clara do que se trata esse trabalho. O TJC2 é uma visão de restauração e cura da divisão entre judeus e gentios crentes em Yeshua. Divisão esta que data desde os primeiros séculos da igreja. E, gente, é muito triste quando a gente olha a história e vê como isso começou lá atrás. Porque se tivesse sido assim, numa época que a igreja estava apostatando, né, se isso fosse algo que partisse de alguns líderes meio hereges, mas, gente, as pessoas que nós mais prezamos, os pais da igreja, Santo Agostinho, você pode ir, assim, nomes venerados, nomes valiosos, e não é por causa disso que nós vamos passar a não considerar esses irmãos, de jeito nenhum. Mas foi algo que afetou a igreja lá no início, antes de Agostinho, né? Vários pais da igreja, nós temos alguns do segundo século mesmo, né? Justino, mártir, outros, Irineu, né? Vários pais da igreja, né? Nesse livrinho, O Mistério da Oliveira, você encontra citações, e tem outros livros que documentam isso mais. Então, houve uma ferida. Quando você lê esse texto que eu acabei de ler em Efésios, que fala assim que Jesus morreu na cruz para curar as divisões. Aqui no Brasil, eu não fico pensando que a grande ferida da igreja é com os judeus. Qual que é a grande ferida da igreja no Brasil? Católicos e evangélicos, protestantes, essa é a grande ferida. E tem outras feridas que não são menos sérias, entre igrejas históricas, né, e renovadas. Quantas pessoas carismáticas, renovadas, foram expulsos de suas igrejas. Mas, gente, a primeira e a mais profunda é com judeus, sim. E é a fonte de todas as divisões. É a fonte. Isso é muito importante. Então, o TJC2 é uma visão de cura dessa divisão. Rumo ao segundo concílio de Jerusalém é, antes de tudo, um movimento de oração. Nós vamos falar sobre isso durante esses dias. Uma das coisas que nós estamos orando, sabe assim, a oração que você ora para que haja mais oração? Essa é uma oração muito importante. É orar você mesmo. Deus, eu estou orando para que o Senhor coloque no meu coração um espírito de oração. Orar para que haja oração. Porque sem oração não vai acontecer o que Deus quer. Então, é um caminho, antes de tudo, um movimento de oração. E o caminho a ser trilhado é de humildade, oração e arrependimento. Este concílio proposto será uma reunião de líderes cristãos, gentílicos e judeus messiânicos que tenham no coração esses objetivos. Então, tem várias listas que a gente encontra assim, de objetivos, mas
Aqui nós temos 6 objetivos aqui. Primeiro, reconhecer a divisão criada entre judeus e gentios nos primórdios da igreja, culminando de modo especial no segundo concílio de Nicéia, quando decretos foram impostos ao corpo do Messias, tirando o direito de comunidades judaico-messiânicas de existir. E tem muitos pormenores, eu não vou entrar nisso agora, tem muitos detalhes históricos. Houve coisas que aconteceram antes, proibiram os judeus de abençoar, né? Os cristãos tinham esse costume de pedir os judeus para abençoar suas lavouras, abençoar a igreja começou a falar assim: judeus são proibidos, não peça os judeus para orar por vocês. Então começou com coisas assim, né? Segundo, chamar todos os verdadeiros crentes a afirmar a realidade da nossa reconciliação como um novo homem. Reconhecer que a verdadeira reconciliação não implica em debilitar a identidade de alguém. Se nós vamos ter uma reconciliação entre católicos e evangélicos, mas os evangélicos continuam achando que os católicos não são muito válidos como irmãos. Entendeu? Isso não é reconciliação. Então, se você tem isso com judeus, é a mesma coisa, né? Tanto de um lado quanto de outro. Gente, existe essa ideia. Os gentios acham que os judeus têm que se converter e fazer parte da igreja. E tem judeus que acham que a igreja não tem muita coisa para contribuir, tem que voltar e ser só como judeus. Então, tem essa ideia de não reconhecer o valor e a contribuição de cada um. A contribuição entre brancos e negros, entre europeus e indígenas, significa eu reconheço que a outra parte tem algo muito valioso. Os índios não são sub-humanos, os negros não são sub-humanos, os judeus ou católicos ou evangélicos não são menos cristãos. Deu para entender? Essa ideia de reconciliação não é uma coisa que você simplesmente, não estou brigando com você. E implica em reconhecer o valor. Reconhecer que a verdadeira reconciliação não implica em debilitar a identidade de ninguém, mas quebrar os muros de separação pelo sangue do Messias. 3. Entender as raízes judaicas do cristianismo. A Bíblia é um livro essencialmente judaico, pois ao povo judeu foram confiados os oráculos de Deus para abençoar o mundo todo. É incrível o quanto, mesmo que você já tenha algum entendimento sobre isso, mas quanto mais, eu já disse, eu fui criado entendendo que os judeus são uma parte importante que Deus vai restaurar. Mas, nesses últimos anos, como a Bíblia tem mudado de sentido para mim. Quando você começa a entender essas raízes judaicas, você lê a Bíblia, ela se torna um outro livro. Lógico que nós estamos falando sobre novas doutrinas. Nós estamos falando sobre aceitar aquilo, e aquilo que foi escrito na antiguidade começa a fazer sentido para nós, de uma forma diferente. 4. Reconhecer, esse aqui seria um pouco dos judeus para com os gentios. 4. Reconhecer o esforço sacrificial de amor dos verdadeiros crentes entre os gentios ao compartilhar as boas novas a todos os povos, inclusive ao povo judeu. Os judeus messiânicos são chamados também ao arrependimento por atitudes e ações pecaminosas de orgulho, arrogância, medo e isolamento do resto do corpo do Messias. Ok? Então, existem aspectos que cabem a ambas as partes. 5. Encorajar cristãos gentios individualmente e como igreja a reconhecer e lamentar os pecados contra os judeus crentes em Jesus. Por todo tipo de ensino sobre substituição. Se você não sabe o que é a teologia da substituição, nós vamos falar um pouquinho sobre isso amanhã, mas isso é muito sério, né? Faz parte dessa história negativa da igreja em relação aos judeus. Chama teologia da substituição. Também tem uma simplificação, que a igreja substituiu Israel. Antigamente era Israel, agora é a igreja, não tem mais Israel. Essa é a teologia da substituição. A igreja precisa se arrepender disso, porque a igreja tem ensinado, e isso é ainda o ensino majoritário, não é ensino de um pequeno grupo de cristãos hoje. Isso é o ensino majoritário
na igreja hoje. Se não é ensinado explicitamente, é o entendimento que as pessoas têm. A Igreja Católica, por exemplo, tem uma definição perfeita no catecismo, mas a maioria dos católicos não sabe disso e continua pensando em termos de substituição. Então, esse ensino sobre substituição trata a primeira aliança como obsoleta e descartada. Segunda coisa, pela rejeição e supressão de expressões genuínas judaicas de fé em Yeshua, impondo aos judeus que abandonassem sua identidade e práticas judaicas. Na Inquisição, isso, claro, era muito forte, né? O judeu não podia ter nenhum costume, não podia guardar a Páscoa, tinha que comer carne de porco, tinha que negar toda a sua cultura. Mas as igrejas evangélicas não são muito diferentes. Elas obrigam, desculpe a referência, né? Mas as igrejas evangélicas muitas vezes exigem que o católico se desfaça de todos os símbolos católicos e exige que o judeu se desfaça de todas as culturas e todos os aspectos judaicos, né? E isso é essa ideia assim, de sufocar, suprimir todas as outras expressões. E letra C, pelas sementes de divisão da igreja que foram semeadas como resultado de repúdio à comunidade messiânica. Gente, isso é uma coisa que a gente não tem, às vezes, forma de provar explicitamente. Mas, como eu falei, a primeira divisão no corpo de Cristo foi entre judeus e gentios. E isso gerou todas as outras divisões. E o Senhor tem tocado em nosso coração, como o Pedro falou, faz alguns anos que nós estamos caminhando e batalhando pela unidade da igreja aqui no Brasil, mas Deus tem nos falado que, sem reparar essa divisão com os judeus, nós não vamos ver as outras divisões curadas. E número 6, entender e apreciar a validade de comunidades, da comunidade judaico-messiânica em todas as suas manifestações hoje. Então, uma forma da gente se arrepender é fazer diferente. E fazer diferente é a gente reconhecer que existem comunidades. Eu não vou fazer com que a minha comunidade, se é que eu tenho, se alguém fala assim, a minha comunidade, né? Minha igreja, né? Não é minha, e às vezes você nem é líder dela, né? Então também você não vai poder fazer com que mude de característica. Mas não é direção de Deus, não é isso que nós estamos promovendo aqui, como eu falei no início, da gente começar a adotar costumes judaicos. Né? Essa não é a questão. Eu não vou para uma comunidade como, né, essa sinagoga do Marcelo Guimarães, em Belo Horizonte, eu não vou ver o que eles fazem lá e fazer tudo igual aqui. Porque eles têm um chamado, eles têm uma identidade. A minha identidade não é essa. Então, eu não vou começar a fazer um culto de sábado de manhã com a Torá, assim, eu não vou fazer igual. Mas eu vou reconhecer a validade daquilo que eles estão fazendo, e tem muitas maneiras em que isso se torna prática. Cremos que essas ações práticas e a concretização do segundo concílio, que tem um erro, poderão resultar num grande impulso evangelístico no mundo inteiro, especialmente entre o povo de Israel, assim como aconteceu entre os gentios após o primeiro concílio em Atos 15. Vocês sabiam disso? Em Atos 15, Paulo e Barnabé já tinham feito uma viagem missionária, já tinham pregado, já tinham começado a levar o evangelho para os gentios. Mas depois do concílio de Atos 15, houve uma explosão muito maior. Então, nós cremos que essa reconciliação vai resultar em liberação de poder, porque toda reconciliação libera poder. Nós estamos sofrendo falta de poder, falta da presença de Deus, tem divisões nas famílias, tem divisões na igreja, tem partidos na igreja, partido, eu falei uma palavra, né? Tem essas correntes que separam as pessoas não estão conversando por causa de assuntos políticos, por causa de outros assuntos também. Isso amarra o poder de Deus. Deus não pode agir na nossa vida por causa de situações específicas, mas também por causa dessas coisas históricas.
né? Tem necessidade de reconciliação, de brigas, de desentendimentos da nossa vida, do nosso tempo, mas tem também essas coisas que são históricas, de séculos atrás, e claro, eu não posso resolver isso sozinho, mas por isso que nós estamos chamando essa conferência para a gente começar a falar sobre essa grande movimentação mundial que vai nos levar a trazer realmente uma reconciliação, uma cura dessa divisão, vai resultar na liberação do poder de Deus, em geral, mas especificamente para o povo de Israel, porque Deus tem feito coisas novas entre os judeus, muitos judeus têm aceitado o Messias, mas são muito poucos. Você vai em Israel, tem pouquíssimos, em relação à população, tem poucos judeus messiânicos, em outras partes do mundo também. E a Bíblia, as profecias nos prometem que vai haver uma conversão mundial, especificamente em Israel, vai haver uma grande conversão de judeus, e eu creio que essa reconciliação faz parte disso. Ok, rapidinho, nosso tempo está acabando, mas vamos só ler o verso, as 7 afirmações, é um documento que os irmãos elaboraram, não nos primeiros anos, acho que alguns anos depois, mas essas 7 afirmações é um tipo assim de declaração que as igrejas dos gentios podem se apropriar dela. É quase como assim, eu assino esse contrato, eu faço parte disso. Essas 7 afirmações, eu endosso, eu quero realmente isso. Isso é uma coisa muito importante, isso faz a gente se unir em torno do mesmo objetivo. A gente já falou dos objetivos, algumas coisas vão ser bem iguais, mas esse aqui é um documento oficial que pode ser usado assim para a gente trabalhar com as igrejas e levar a igreja, assim, você concorda com isso aqui? Então, já é uma coisa que faz parte do nosso arrependimento. Eu assino isso aqui. Então, vamos lá. De acordo com o princípio estabelecido no Concílio de Jerusalém original, de Atos 15, em relação à diversidade no corpo de Cristo, no que se refere à identidade judaica e gentílica, nós, participantes do corpo do Messias, fazemos as seguintes afirmações. Agora, aqui tem afirmações teológicas. E se você pode assim, nós estamos aqui num ambiente propício, todo mundo aqui, se você veio para essa conferência, provavelmente você não tem problema com isso, mas tem gente que vai ter problema e a gente precisa entender por que isso é verdade. Biblicamente, isso aqui não é alguém que inventou, isso aqui é Bíblia. Só que a gente precisa saber como que eu vou achar isso na Bíblia. Então vamos lá. Afirmamos, número 1, a eleição de Israel. O que é eleição? Escolha de Deus. A eleição de Israel, o caráter irrevogável desta eleição e a obra inacabada de Deus. Inacabada, porque tem gente que fala, não, Deus escolheu Israel, mas acabou. O papel deles, a função que Deus queria, acabou. Não, aqui está falando, Deus fez uma escolha, é irrevogável. Quantas pessoas já usaram Romanos 11 para falar assim, se eu recebi o dom de profecia, Deus nunca vai tirar de mim. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Gente, nós estamos tirando do contexto. Não tem nada a ver com dom de profecia, não tem nada a ver com... Lá ele gastou 3 capítulos, Romanos 9, 10 e 11, para falar do chamamento de Deus para Israel. Não tire do contexto. Os dons e a vocação, claro, que Deus promete, isso faz parte da natureza de Deus. Mas aquele versículo está dizendo, Israel tem um chamado e Deus não vai voltar atrás. É o caráter irrevogável dessa eleição, a obra inacabada de Deus, falta algo, para com o povo judeu em relação à salvação, bem como o seu papel como bênção para as nações. Gente, isso aqui já é uma declaração, esse primeiro aqui já é você tem que encher a boca, para falar isso aqui, porque é muita coisa, 2, afirmamos que os judeus que passam a crer no Messias Jesus devem manter sua identidade judaica. Nós encorajamos. Nós não chegamos assim, larga dessas tradições, bobo, isso aí não tem valor, Seja um cristão como nós. Não, nós encorajamos os irmãos
judeus, a manter sua identidade judaica. Por quê? Porque se eles perderem sua identidade, como eles vão cumprir a missão do item número 1? Né? O judeu que não é mais judeu, ele não tem mais condições de cumprir o seu chamamento. Né? Então é muito importante para nós que os judeus continuem sendo judeus e que eles desempenhem sua função. Viver como parte de seu povo de forma coerente com a nova aliança. 3, afirmamos a formação de congregações. Então, não é só o judeu que mantém a cultura, mas nós afirmamos a formação de congregações judaico-messiânicas como uma forma eficaz e significativa de expressar a identidade coletiva judaica em Jesus, como um meio de testemunhar perante a comunidade judaica. Afirmamos também que incentivamos indivíduos e grupos judaicos pertencentes a igrejas a manter seu compromisso com a vida e a identidade judaica. Então, identidade individual e identidade coletiva. O judeu que é crente em Jesus, ele faz parte do mesmo corpo de Cristo. Nós não estamos fazendo uma separação. O judeu não é salvo de outro jeito. Ele é salvo como nós, pela fé em Jesus Cristo. Ele nasce de novo. A comunidade judaica é parte do mesmo corpo de Cristo. Ok? Né? Nós não estamos formando uma igreja separada. Nós estamos dizendo que tem identidades diversificadas dentro do mesmo corpo. O grande exemplo que todo mundo dá é homem e mulher. Paulo não falou que não tem homem nem mulher no reino de Deus? Sim ou não? Não tem homem nem mulher. Ah, tá, então não tem mais homem nem mulher. Claro que tem. Ele está falando assim, como isso é em relação ao valor, a ter uma posição. O homem não é mais valioso do que o homem, o judeu não é mais valioso nem menos valioso do que o gentio, é nesse sentido. Mas tem identidades separadas. Já pensou que triste se todo mundo é igual? Você gostaria que não tivesse nem homem, nem mulher, nem chinês, nem japonês, nem brasileiro, nem... Não, isso seria muito triste. A Bíblia fala de uma identidade, não só dos judeus, fala das nações na vida eterna. Eu acho que os chineses vão continuar sendo chineses. Eles vão ter uma contribuição, eles vão trazer a sua riqueza, a sua contribuição para o reino de Deus. 4, afirmamos nossa disposição como corpo eclesiástico em construir pontes para a comunidade judaica messiânica. Isso significa que nós queremos nos relacionar. Nós não vivemos isolados, em grupos separados que não querem saber. Quem é pentecostal só fica com os pentecostais. Quem é católico, quem é judeu. Assim, a gente vai formando nossos guetos, nossos bairros separados. Não, é para fazer pontes, é para nos relacionar. E especialmente com as comunidades messiânicas. Então, nós queremos construir pontes, com o propósito de estender a mão da amizade, orar por seu crescimento e vitalidade. 5, agora vai começar a apertar, né? Afirmamos nossa vontade de partilhar recursos com as congregações judaico-messiânicas. Isso é um exemplo que tem na igreja primitiva. Paulo ia pregando o evangelho para cidades que não tinham relação nenhuma com Jerusalém. Mas quando os santos estavam passando falta, ele foi ajuntando uma oferta para ajudar, porque fazemos parte do mesmo corpo. Nós queremos partilhar recursos com congregações judaico-messiânicas, organizações missionárias judaicas, institutos judaicos de formação teológica, de modo a capacitá-los a cumprir seu propósito dado por Deus. 6, afirmamos nossa vontade de ser uma voz dentro de nossa própria estrutura eclesiástica, onde Deus te colocou. Nós queremos ser uma voz na sua esfera de influência, contra todas as formas de antissemitismo, sobre a teologia da substituição, que também é chamada de supersessionismo, e ensinos que excluem a expressão da identidade judaica em Jesus. Então, nós queremos fazer pontes com os irmãos messiânicos, nós queremos ser uma influência nas nossas esferas de influência. 7, por fim, afirmamos que com expressões judaicas e gentílicas da vida em Jesus, crescendo organicamente lado a lado, porém com identidades distintas,
Deus será glorificado, o reino do céu irá avançar e a visão do novo homem, de Efésios 2, vai se revelar como parte da bênção original de Abraão às nações. Amém?